Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança sempre com pimenta, pimentinha no Confiança Esmeralda e também conosco o Colégio Criativo de Marília. O nosso Mundo da Criança de hoje chega para falar de coisa boa, claro. Hoje a gente vai falar sobre o pediatra, né? E a alimentação da gestante. Mas o que o pediatra tem a ver com a alimentação da gestante? Não é essa a pergunta? Mas ele está aqui, ó, professor Dr. Francisco de Agostinho, comandante desse programa. Muito boa noite. Muito boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Vamos falar hoje, como você bem apresentou, claro, como sempre, o pediatra e a alimentação da gestante. A dúvida e a pergunta é, claro, Francisco, o que você, pediatra, tem a ver com a alimentação da gestante? É claro que nós não temos um contato direto com a gestante, isso tudo corre por conta do obstetra. Mas para nós o que interessa é saber sempre da alimentação, dos tipos de vida da gestante, porque isso tem uma repercussão grande sobre o bebê, sobre o feto que será o bebê. E aí quando ele nasce é todo por conta do pediatra. E você sabe, Marcos, que a gestação, o desenvolvimento, o crescimento desse bebê lá dentro do útero tem muito a ver com o momento do nascimento. Tem muito a ver com os cuidados que essa criança vai precisar após o nascimento. E você sabe que a alimentação, Marcos, tem uma importância muito grande sobre esse feto que vai nascer, sobre as condições de saúde desse feto, desde a idade gestacional até o peso que ele nasce, até as situações de alterações fisiológicas que possam levar a alguma manifestação clínica. Então, para o pediatra, é importante, mas muito importante, comentar de uma maneira, claro, indireta, mas a nossa função é uma função social, é atingir você, gestante, ou você, família, que tem uma gestante por perto, a neta, a sobrinha, a filha. Olha, você está se cuidando, você está cuidando da sua alimentação. Parece que é um fato assim, que passa às vezes assim, não, eu como bem e tal, mas em relação à gestação, a gente precisa de um cuidado todo especial. E aí, a nutrologia disso tudo cresceu muito, Marcos, desenvolveu muito. E hoje a gente tem uma participação do obstetra, claro, em primeiro lugar, o primeiro contato, a primeira orientação, e às vezes é necessário a nutricionista e às vezes até é necessário um nutrólogo. Então a coisa hoje em termos de alimentação é muito complexa, porque é de se entender que o feto que está recebendo, totalmente dependente desta mãe, ele será o bebê que vai nascer. Mas sabe, esse bebê vai crescer, esse bebê vai ser jovem, esse bebê vai ser adulto. E isso é o mesmo bebê, é a mesma criança, é a mesma constituição genética. E a gente sabe claramente hoje que a alimentação, desde a gestante, que influencia sobre o bebê, depois o nascimento, o primeiro ano de vida, a alimentação no primeiro ano de vida, tem tudo a ver com a vida futura, inclusive na prevenção de doenças não transmissíveis, como diabetes, como hipertensão, doenças cardiovasculares. Mas, se você quer saber um pouquinho mais, além daquilo que nós vamos apresentar no programa, Marcos, aliás, faz tempo que eu não falo, né, sobre o livro O Pediatra Instruindo a Família. Ele continua à venda, beneficiando as crianças do projeto Amor de Criança, que acontece lá na Universidade de Marília. Então, nós vendemos o livro R$50. E aí esse dinheiro para onde vai, Francisco? Inteirinho, ninguém ganha nada, vai todinho o dinheiro para as crianças do projeto Amor de Criança. Então, se você quer dar um presente, quem sabe aí no Dia das Mães tem uma gestante, isso seria assim, muito legal ela ganhar um livro. E ela vai ler este capítulo que nós estamos mencionando. Olha, gestação saudável é igual um bebê saudável. Entre os vários itens que você pode ler sobre uma gestação saudável, ao olhar do pediatra, claro, vou repetir, o obstetra é o elemento diferenciado, é o elemento que conduz a gestante. A gente só obtém o resultado desses cuidados da gestante.
Mas gestação saudável igual bebê saudável. Entre os vários aspectos da gestação, Marcos, a alimentação da gestante é muito, muito importante. É isso que nós queremos comentar com você. E aí, você adquirindo o livro, seu coração vai ficar muito feliz, porque você vai abençoar as crianças com paralisia cerebral, com síndromes, mais de 600 crianças sob os nossos cuidados, e a sua colaboração é sempre bem-vinda. É um projeto que a Unimar abraça, que a Unimar cuida, e que a gente participa juntamente com os nossos colegas especializados, os neurologistas, a nutricionista, a fonoaudióloga, enfim, a fisioterapia, todo mundo para cuidar dessas crianças. E aí a gente precisa entrar numa situação em que o SUS não nos ajuda. Ele é limitado nesse aspecto da cadeira, o aspecto de alguns remédios, tudo isso torna-se assim, importante a gente ter uma receita extra para poder colaborar com essas famílias. E aí, R$50, baratinho e tal, e você está adquirindo um livro que vai abençoar essas crianças. Eu já agradeço antecipadamente, né, Marcos? Sabe que chorar é uma coisa que a gente aprendeu, aliás, aprendi muito com você, Marcos, que a gente tem que pedir. E aí, o Projeto Amor de Criança vive sempre nesse apoio generoso da população, da nossa sociedade. Que legal. Mas vamos voltar ao nosso assunto, o pediatra e alimentação da gestante. Esse aspecto, assim, que essa figura representa bem aquilo que a gente quer falar. Uma gestante, está aí a sua barriguinha, um desenho assim muito legal, que aliás está no livro esse desenho, a cópia do livro. E aqui você veja, ela, na mão direita, as frutas que significam vitaminas, que significam fibras, né? Alimentação saudável, juntamente com o prato principal, que vai ter a carne, vai ter o leite, vai ter as proteínas adequadas, mas aqui tem vitaminas, tem sais minerais, tem fibras, né? Isso tudo é muito importante para o intestino, aquilo que se chama de flora intestinal, que nós chamamos atualmente de microbiota. A microbiota da mãe tem muito a ver com o feto, sabe? Então, você com uma alimentação saudável, você já começa a beneficiar o seu bebê ao cuidar da sua flora, coisa que a gente não raciocina, não pensa. Como é que eu estou ajudando? Não tem como mensurar, mas se você tem uma fibra na sua dieta, uma quantidade maior de fibra, se você tem sais minerais, vitaminas, você está facilitando com que haja uma flora intestinal saudável, ou mais precisamente, uma microbiota saudável. E aí ela dá um olhar assim, ai que desejo, que olhar para o refrigerante, para o lanche, para as frituras, né? Vai devagar, não é que é proibido, mas tem que, olha, que delícia, né? Mas é aqui que eu tenho que chegar em prioridade, em primeiro lugar. Pode comer de vez em quando, mas não precisa abusar, senhora gestante. Vamos devagar com essa dieta. Essa é a alimentação saudável. É um modelo, Marcos, que a gente tem de uma dieta adequada para representar para essa mãe exatamente aquilo que a gente aconselha que ela faça. E certamente a nutricionista vai insistir nisso para você evitar o tipo de gordura que as frituras trazem, a gordura saturada, né? Comer uma gordura mais saudável e aqui as fibras, como nós dissemos, enfim, você vai ficar assim, com uma dieta adequada e em benefício do seu bebê. Então aí nós temos aquilo que a gente tem falado, que a gestação saudável, claro, é o desejo de todos e também uma proposta médica. Que você tenha uma gestação saudável é o desejo. E entre esses itens, portanto, tenha cuidado com os hábitos e vícios, controle o peso, exercite com moderação, vacine-se e valorize o pré-natal. Então aqui, olha, controle o peso. O peso tem muito a ver com isto aqui, né? Depende daquilo que você come. As outras situações, que não é o momento para a gente falar, mas só para lembrar que você tem que tomar cuidado com os seus hábitos, com os seus vícios,
álcool, cigarro, tudo isso é terrível, né? O exercício, se você é um atleta, continue vivendo a sua vida normal, e coloque assim um ritmo de moderação para que não haja outras situações. Vacinação normal e sempre, gente. Senhora gestante, valorize o pré-natal. Faça o pré-natal direitinho, acompanhe com o seu obstetra todas essas situações que nós estamos falando. E que temos ainda mais para falar nesse segundo bloco. Marcos, você tem toda a liberdade de chamar o segundo bloco e nós já voltamos para complementar esse assunto, o pediatra e alimentação da gestante em benefício do seu bebê. Voltamos já. É isso aí, doutor. Rapidinho intervalo, a gente volta na sequência para o segundo bloco do programa de hoje. Não sai daí não, hein? Até já! Na educação infantil, os contextos investigativos fazem parte do nosso cotidiano e desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento das crianças, oferecendo ambientes para a exploração ativa e para descobertas. Nos contextos investigativos, as crianças são convidadas a interagir com uma variedade de materiais que as desafiam a observar, questionar, experimentar e criar. A disposição dos materiais são pensados para promover a livre manipulação e a exploração, permitindo que as crianças criem suas hipóteses e efetivem suas pesquisas. Além disso, esses espaços são projetados para promover interações sociais significativas entre as crianças, incentivando a colaboração, a comunicação e o trabalho em equipe. Vem comigo. Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. Escolha o que faz você agir. Unimar.br. Compartilhar bem-estar é multiplicar qualidade de vida. É cuidar de você e, ao mesmo tempo, inspirar quem está ao seu redor. No Dia Mundial da Saúde, comece esse movimento que vale para a vida toda. Unimed e você, juntos, compartilhando bons hábitos. Onde tem apoio, tem presença que transforma. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. De volta ao Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. O pediatra e a alimentação da gestante. Esse é o tema de hoje do nosso Mundo da Criança. Você que está grávida aí, vale a pena você conferir, hein? Você, mamãe, você, vovó, também, para orientar certinho aí a filha, o filho, não é verdade? Olha aí, já está aqui, ó. Doutor Francisco, para esse segundo bloco. Diga lá, doutor. Marcos, segundo bloco, vamos falar, então, sobre esse assunto que vamos insistir com isso, para que a gestante tenha, em todas as situações, todos os cuidados que ela tem um cuidado também muito acentuado com a sua dieta, com a sua alimentação. E aí nós falamos que o alimento, controle do peso, a opção das frutas, das proteínas, da qualidade da gordura, evitando as frituras, para que você não receba uma quantidade grande de gordura saturada. Gordura trans nem falo, que isso aí está proibido no mercado, mas você tem que olha o rótulo, tem gordura trans, está fora, né? Mas aí, voltando aqui, o olhar nosso de pediatra está sempre voltado para a criança que vai nascer.
É por isso que nós estamos falando sobre a alimentação da gestante, porque isso tem repercussão sobre este momento, que é o nascimento, né? Então, essa alimentação tem a ver com a evolução da sua gestação. O seu ganho de peso tem a ver com a evolução saudável ou não dessa gestação. E isso tem repercussão aonde? O que interessa para você, Francisco? É o momento do nascimento. É aquele bebê que nós vamos receber, que nós vamos cuidar. Como é legal quando esse bebê nasce com um peso adequado. O que é um peso baixo, Francisco? É abaixo de 2,5 kg. O que é um prematuro? Baixo de 37 semanas. Então, nasceu com menos de 37 semanas, é um prematuro. Baixo peso prematuro, certamente vai precisar de cuidados. E a gente não quer que isso aconteça. Por isso a gente está falando sobre que a alimentação tem a ver com a evolução saudável dessa gestação. Então, o nosso momento é chegar aqui. Isso é alguma coisa de preocupação médica. Então, aí a gente sugere que a gestante se desenvolva um estilo de vida saudável. Não é sacrifício, gente. Senhora gestante, nós não queremos que você se sacrifique, que você deixe de comer. Não, mas alimentação saudável, eu sei que você sabe fazer as opções corretas, né? Mas um cuidado, um olhar para isso é importante. Cuidado, né? Cuidado com aquilo que você come, porque realmente você tendo uma vida saudável, esse nascer, sabe? Aquele nascimento, aquele momento maravilhoso, de você ouvir o choro, né? Que legal, de você sentir que você vai ter ele no colo, não vai precisar de UTI, não é prematuro, não é de baixo peso, está respirando normal. Gente, tem muito a ver com a evolução de como se desenvolveu essa gestação. E aí, a alimentação é um dos itens importantes. Então, a fim de otimizar a sua saúde e, consequentemente, o seu querido bebê, um aspecto que deve ser muito bem considerado pela gestante para levar uma vida saudável é a sua alimentação. Você está falando porque você está preocupado aqui, ó, com o bebê, né? Sim, é muito difícil uma criança que nasce antes, que é prematuro, que é de baixo peso, aquele tempo de UTI, aquele trabalho danado para UTI, os UTIs estão sempre lotados, às vezes tem vaga, às vezes não tem, e aí você sai do hospital e a criança fica lá no UTI. Então, a gestação precisa ser cuidada, precisa ser acompanhada devidamente, precisa ser mostrada os riscos, o potencial de risco para essa mãe. E aí, tudo em função de um nascimento. Gente, o momento do nascimento, Marcos, eu falo que o momento do nascimento define a vida. Quando você não nasce legal, quando o bebê não nasce legal, quantas crianças a gente tem lá no projeto que não nasceram legal, sabe? E tem um acometimento neurológico mais grave, mais acentuado, estão sendo acompanhados, exigindo cuidados, porque esse nascer não foi adequado. E às vezes, como nós mencionamos, você revê uma história, não houve pré-natal, não houve os cuidados que se deve com o tipo de vida que você está levando, a sua atividade física, os seus hábitos, cigarro, álcool, etc. E até não tem uma alimentação adequada. Não houve esse cuidado de pensar que uma alimentação saudável tem a ver com um bebê saudável, tem a ver com o momento do nascimento. E é por isso que está aqui o pediatra para falar sobre isso, para insistir, para mostrar mais uma vez que o cuidado da vida gestacional é extremamente importante para a vida do bebê que vai nascer. Tenho certeza que você está aí grávida, está se cuidando, está preocupada, está orando para que nasça tudo corretamente, mas não deixe de cumprir alguns requisitos que são necessários para que essa evolução dessa gestação seja saudável e para que você tenha um bebê saudável. E aí a alimentação é importante. E por isso a gente insiste mais nesse slide, que você precisa ter um ganho de peso adequado. Um ganho de peso adequado e o consumo de uma alimentação variada, equilibrada e segura sob o ponto de vista químico e microbiológico são pontos importantes para otimizar
a saúde durante a gestação. Então, isso é a qualidade da alimentação que você está ingerindo, que você está programando, que você tem no seu dia a dia. Então, o consumo de uma alimentação variada, não é cara a alimentação, não é preciso ter grandes gastos com isso, mas é preciso, assim, que nós estamos falando, que você tenha uma composição de proteína adequada. Onde eu acho proteína? Olha, a proteína é o elemento fundamental. Então, onde você vai achar? Você não tem problema de leite, o leite é um elemento importante. Você pode beber leite? Posso. Você pode comer os derivados do leite, queijo, manteiga, etc? Posso. Você pode comer os produtos com leite? Pode. Agora, quando você entra nos produtos com leite, cuidado que você não esteja ingerindo produtos com excesso de gordura. Às vezes tem leite, mas tem muita gordura também, tem muito sal, às vezes. Isso não é uma coisa que combina com uma gestação saudável. Então, a alimentação variada, dentro de princípios, além da proteína, uma gordura saudável. A gordura saturada é sempre desaconselhável. Então, é o excesso de fritura. Não é que é proibido você comer alguma coisa frita. Não, é possível e deve comer, mas cuidado com os excessos, porque o seu ganho de peso, o seu peso adequado, não tem como, gente. Né? Ninguém engorda sem ingerir um excesso de calorias. E isso, claro, tem a ver com gordura, tem a ver com quantidade de açúcar que você come. Então, você tem que ter um ganho de peso adequado. Isso faz parte do controle do pré-natal. Eu sei que o obstetra põe você lá na balança e tal, e às vezes dá aí até uma bronquinha e tal, olha, ganhou peso demais, né? Ou então você foi tão exagerada nos cuidados que perdeu peso, também não pode. Então, a proteína, a gordura, a moderação com açúcar, porque isso é calorias, né? Mas as vitaminas, qual vitamina se destaca? Olha, lembra do ácido fólico? O obstetra receita sempre ácido fólico. Na quantidade adequada, não pode ser exagerado, mas na quantidade adequada você pode ingerir o ácido fólico e deve ingerir as vitaminas normalmente. Então, a alimentação variada, equilibrada, o que é alimentação segura? Saber o que você está comendo, né? Cuidado onde você vai, onde você frequenta, cuidado com os alimentos crus, né? Alimento que não vai ao fogo, precisa tomar muito cuidado, e aliás, não tem nenhum cuidado, não tem que ingerir. Por quê? Qual é o risco? Nós vamos falar também um pouquinho sobre a toxoplasmose congênita. Então, a toxoplasmose é terrível, né? Isso acomete o feto de maneira, assim, muito grave. E aí, claro, você não pode ingerir alimentos crus. Tudo isso que nós mencionamos no início, você tem muito bem descrito no livro, o Pediatra Instruindo a Família. Então, é coisa simples, uma linguagem simples, rapidinho você lê e aprende como ingerir. Sobre o aspecto microbiológico, segura, evitar, então, os alimentos contaminados. Eu não sei qual que é a fonte. Não ingere, gente. Eu comprei, olha, está com um cheirinho diferente, coloquei na boca, está meio azedo. Não corra risco. Você pode estar ingerindo um alimento estragado. E aí você vai ter vômito, diarreia, etc. Prejuízo para o bebê, né? Então, otimizar a gestação, uma alimentação saudável, isso é saúde para você que é gestante. Isso é o desejável, é o que a gente deseja. Tudo isso em função daquilo que nós falamos no slide anterior, ó, que você possa ter um nascer. O bebê tem que ter um nascer adequado, um nascer feliz, um nascer respirando bem, que não precisa de UTI. O feliz que eu falo é a mãe e o pai feliz, todo mundo ali vibrando com aquilo que aconteceu, o nascimento do bebê. Enquanto isso, Marcos, você vai vibrar agora com um intervalo e nós já voltamos em seguida para o nosso terceiro e último bloco. É isso aí, doutor Francisco, rapidinho, a gente vai para o intervalo e volta na sequência sempre com Pimenta Pimentinha e também Colégio Criativo de Marília. Não sai daí não que a gente volta já. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Compartilhar bem-estar é multiplicar qualidade de vida.
É cuidar de você e, ao mesmo tempo, inspirar quem está ao seu redor. No Dia Mundial da Saúde, comece esse movimento que vale para a vida toda. Unimed e você, juntos, compartilhando bons hábitos. Onde tem apoio, tem presença que transforma. Vem comigo. Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. Escolha o que faz você agir. Unimar.br. Na educação infantil, os contextos investigativos fazem parte do nosso cotidiano e desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento das crianças, oferecendo ambientes para a exploração ativa e para descobertas. Nos contextos investigativos, as crianças são convidadas a interagir com uma variedade de materiais que as desafiam a observar, questionar, experimentar e criar. A disposição dos materiais são pensados para promover a livre manipulação e a exploração, permitindo que as crianças criem suas hipóteses e efetivem suas pesquisas. Além disso, esses espaços são projetados para promover interações sociais significativas entre as crianças, incentivando a colaboração, a comunicação e o trabalho em equipe. Que legal, já estamos de volta com o Mundo da Criança, aqui pelo seu Canal 4, último bloco do programa de hoje, o pediatra e a alimentação da gestante. Você já entendeu, né? Então, não perde não, porque ele já chegou aqui para fechar com chave de ouro esse programa. Diga lá, doutor. Muito bem, Marcos Vinícius. Estamos aqui encerrando o nosso terceiro e último bloco dessa sexta-feira, em que nós estamos falando para você que chegou agora, mas que tem interesse nas crianças, que tem interesse nas grávidas, porque ali tem um feto, já é criança, já é uma vida, e o pediatra tem toda essa ótica de olhar para o bebê desde lá da gestação, para que ele tenha um nascer normal, desejável e que deixe toda a família feliz. E nós estávamos falando sobre alimentação segura, equilibrada, isso assim, nós encerramos o segundo bloco falando isso. E aí a gente tem mais um slide para falar de que, olha, alimentação adequada pode controlar o seu ganho de peso. Deve controlar. Sempre hoje, assim, Marcos, você é mestre nisso, em controlar esse ganho de peso, a sua barriguinha, tudo. Ainda bem que você não é gestante, mas eu sei que você controla isso aqui, que é o que a gente quer propor para a gestante. Controlar o seu ganho de peso. Cuidado com isso, gente. O peso é importante. Não é para você se desnutrir durante a gravidez. Não, é para você ser saudável, para você ter uma alimentação saudável. Além de todos os outros cuidados que você deve tomar, você deve ter um controle de peso adequado, sabe? Controlar seu ganho de peso. Aliás, isso não começa muito, Marco, assim, na gestação. Se você assim, olha, eu estou pensando em ter um filho, eu devo começar a pensar na alimentação, no pré-concepção, antes de você ficar grávida. Não, eu já tenho um peso exagerado, ou eu sou exagerado e sou muito magrinho. Vamos adequar esse peso para você chegar já desde o início da gravidez com peso adequado. Então, esse controle de peso é muito importante. Então, controlar seu ganho de peso antes de ficar grávida, durante a gravidez, e olha, isso também é importante. Se você controlar o peso durante a gravidez, depois fica mais fácil
de você voltar àquele peso normal que você tanto deseja. Então, essa é a proposta, que não haja assim, para você gestante, um prejuízo na sua qualidade de vida. Muito pelo contrário, que haja assim uma vida saudável de gravidez, uma gravidez saudável. Olha, para não emagrecer nem engordar muito, é isso que nós estamos falando. Então, o controle de peso não é para você passar fome, certo? Mas também não é para você engordar muito. Como nós já mencionamos, esse peso, esse engordar muito, tem a ver com o bebê, tem a ver com a gestação, tem a ver com você. Porque se você ganha muito peso, qual é o risco? Você desenvolver um diabetes gestacional. Problema. Qual é outro risco? De você desenvolver uma hipertensão. Problema. Então, tudo isso exige condutas médicas que vai assim, só complicar, mais remédio, mais coisas, etc. Às vezes, se você sai desde o início, olha, estou sabendo que estou grávida. Espera aí, agora a dieta é comigo mesmo. Vou ler, vou aprender, vou ouvir o obstetra, se preciso, vai ouvir a nutricionista ou o nutrólogo, todo mundo para ajudar você a ter este item da gravidez, a alimentação adequada. Como nós mencionamos, alimentação com vitaminas, alimentação com proteínas adequadas, com gorduras adequadas, sem excesso de hidrato de carbono e controlando o peso. Não é para emagrecer, mas também não é para ganhar muito peso. Você não pode se desnutrir, mas também não pode, na gestação, tornar-se uma obesa, né? É bom lembrar que a fonte de nutrientes que o bebê precisa para garantir seu crescimento vem das reservas nutricionais da mãe e do que ela consome na gravidez. É isso que a gente está querendo mostrar para você, gestante, que, olha, a fonte de nutrientes que o bebê precisa, quer dizer, você tem ali, como é que é isso, Francisco? O crescimento intraútero, gente, lembra-se, óvulo, espermatozoide, ovo, é uma célula. Você já pensou que o bebê que sai de uma célula, ele tem milhões de células, e não é desordenada, tudo organizado em órgãos, coração, pulmão, rim, tudo bem feitinho, cérebro, maravilhosamente. Olha, só Deus pode fazer isso, né? E pode fazer com uma especificidade tão grande, porque um é diferente do outro, e a gente tem que olhar para Deus e falar, olha, como você é bom mesmo, porque você construir cada um, é uma coisa fantástica. Então, isso precisa de nutrientes para essas células se multiplicarem, para esses órgãos se organizarem, para os sistemas funcionarem adequadamente desde o início. Então, à medida que esse ovo vai se multiplicando, as células vão se organizando, e coisa fantástica, maravilhosa, é a embriologia que acontece dentro do útero de uma mulher. Fantástico. A vida é fantástica, né? E aí, esse aspecto assim, que o bebê precisa desses nutrientes, vem de onde? Vem das reservas nutricionais da mãe e do que ela consome na gravidez. Exatamente isso que nós estamos mencionando. Figura inicial de uma grávida, lá com um olhar distante, desejado do lanche, do refrigerante, da batata frita, etc. E aqui, bem pertinho, as frutas, o leite, a carne, tudo para dar uma alimentação, uma reserva nutricional para você, gestante adequado, porque isso é o que o seu bebê precisa. É isso que a gente está insistindo, que este bebê que vai nascer precisa muito daquilo que você vai ingerir, daquilo que é importante para ele. E aí, no entanto, ela não precisa comer por 2, é isso que nós falamos, você tem que ter um controle de peso, controlar o seu ganho de peso. Ah, agora eu sou 2, eu sou 2. Eu tenho que comer para mim, Não, se você se alimentar normalmente, olha, a natureza é fantástica, né? Essa reserva nutricional que você está construindo em você, mamãe, é isso que vai passar para o seu bebê. Claro, poxa, mas eu quero o bebê saudável, começa comendo certo. Começa assim, se adequando à alimentação. E aí, a gente mostra mais um slide, mostra aqui. A gestante que exagera na quantidade de alimento engorda e caminha para a obesidade,
que é um fator de risco para diabetes, hipertensão, além de parto prematuro. Nós temos mencionado isso, que as intercorrências com situações não transmissíveis, quer dizer, não é infecção, por exemplo, a mãe tem um Zika, um chikungunya, um dengue, um Covid, isso é infeccioso. Não, nós estamos falando do risco das doenças não transmissíveis. Olha, obesidade, hipertensão, né? Porque isso é fator predisponente para o parto prematuro. É aonde a gente quer chegar que a gente não quer que haja parto prematuro. E hoje tem tanto prematuro, que não cabe mais nos UTIs. Às vezes, cidade bem servida de UTI, como é Marília, tem que mandar a gente para fora, porque não tem vaga. A gente não quer isso. Portanto, a gestação, aquilo que o bebê precisa, que nós falamos, olha, o bebê precisa para garantir seu crescimento, vem das reservas nutricionais da mãe. Sabe? O bebê não come, o bebê não ingere lá dentro do útero, só depois. Mas ele depende das reservas nutricionais da mãe, que deve ser o mais saudável possível, para evitar essa situação de nascer antes do tempo, de nascer com baixo peso. Isso nada é desejável. E ainda mais um slide assim, para você, assim, a gestação é uma excelente oportunidade para você, gestante, para aperfeiçoar seus hábitos alimentares e buscar um estilo de vida mais saudável. É isso que nós estamos mencionando, enfatizando, de que a gestação é um ótimo momento. Você que desejou tanto essa gravidez, olha, viva feliz, não precisa passar fome, não é isso que nós estamos falando, mas que você qualifique durante toda a gestação aquilo que você vai ingerir, aquilo que você precisa ingerir. Lembrando que o crescimento do feto é dependente das reservas nutricionais que você, mamãe, está colocando no seu corpo. Ele depende disso para a sua saúde. Então essa é a mensagem dessa sexta-feira, de que você, gestante, tenha, entre todos os cuidados que a gravidez exige, não é uma fase muito fácil, olha, 9 meses demora para passar às vezes, mas você precisa, nesse tempo, cuidar desse aspecto da alimentação, controlar o seu peso, qualificar a sua comida, entender que isso tem a ver tudo com a evolução saudável da gravidez. Gestação saudável, bebê saudável. Sim, a gente encerra, Marcos, para esse alerta sobre a dieta, a alimentação da gestante, sob o olhar do pediatra, sob o olhar do bebê que vai nascer. Mais uma vez, obrigado pela companhia e a você, telespectador, que você tenha um final de semana muito feliz. Mas é claro, lembrando sempre, você, mamãe, papai, família, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos e um final de semana muito feliz. É isso aí, doutor. Ótima semana a todos. Deus abençoe todos vocês. Obrigado pelo carinho e a gente está de volta semana que vem com a graça de Deus. Até lá. Tchau.